IA na pesquisa, exemplos de aplicação. Vou falar nessa apresentação algumas aplicações de inteligência artificial de uma forma geral e algumas que eu tenho trabalhado nos meus projetos de pesquisa. Então, vou falar um pouco sobre aplicações em processamento de linguagem natural, aplicações em processamento de imagem e aplicações híbridas. Então, começando pelo processamento de linguagem natural, a ideia do PLN é um campo aí da linguística e da aprendizagem de máquina que foca aí no entendimento da linguagem humana. Tem como objetivo, então, entender o conteúdo das palavras. Então, alguns exemplos são, por exemplo, tradução automática de idiomas, a recuperação de informação, análise de sentimentos, extração de informação, perguntas e respostas. Eu vou detalhar alguns desses exemplos. Então, começando aqui pela classificação de textos, é a aplicação mais comum, mais geral aí, que a ideia é, dado um conjunto de classes pré-definidas, eu tenho um texto e quero classificar esse texto dentro de alguma dessas classes. Por exemplo, textos aqui que envolvem artes, negócios, cultura, entretenimento. Então, é um programa bem genérico e tem várias aplicações, como, por exemplo, análise de sentimentos, que é classificar aí, se uma opinião é positiva ou negativa, por exemplo. Detectar spam, se um e-mail é spam ou não. Identificar se duas sentenças estão relacionadas ou não. Então, existem vários exemplos assim. Mais especificamente, na classificação de palavras, eu posso ter uma classificação a nível de palavras, onde eu, dado uma sentença, por exemplo, eu quero classificar cada palavra como dentro de um certo conjunto de classes também. Então, por exemplo, identificar a classe gramatical, eu posso ter um texto como esse aqui, I like to read books. Aí eu quero classificar cada palavra como sendo, por exemplo, um pronome, um verbo, um substantivo, um adjetivo. Então, essa é a ideia de classificação gramatical de palavras. Tem um problema parecido, que é reconhecimento de entidades nomeadas, onde as classes seriam, por exemplo, o nome de um local, de uma pessoa, de uma organização. Vou falar um pouquinho desse um pouco mais na frente aí. Outro exemplo, geração de conteúdo textual. Então, por exemplo, completar um prompt. Dada uma sequência de palavras, eu quero predizer aqui qual seria a próxima palavra para completar esse texto, ou então completar uma lacuna no meio do texto. Outro exemplo, extração e geração de respostas a partir de um texto. Então, dado um texto, um documento, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta e ele vai marcar nesse documento onde que está a resposta. Isso seria extrair respostas da forma extrativa, né? Extrair a resposta. Mas eu posso também ter a geração de respostas, que é o caso dos chatbots, dos assistentes virtuais, onde eu faço uma pergunta e eles geram a resposta sem ter esse texto como entrada. Geração de sentenças novas. Aí entra essa classe, por exemplo, de tradução para um novo idioma. Eu tenho aqui uma entrada em um determinado idioma e o modelo vai, então, gerar uma nova sentença em um outro idioma. Então, a tradução aí de idiomas. Isso é o mesmo modelo usado para sumarização de textos. Eu dou um texto de entrada e o modelo vai gerar um novo texto, resumindo, então, esse texto de entrada. Bom, a IA não está restrita somente a textos. Eu posso ter tarefas mais complexas, como, por exemplo, transcrição de áudio. Então, dado um áudio, eu vou gerar o texto sobre o que está falando naquele áudio. Descrição de uma imagem. Dada uma imagem, eu vou gerar um texto descrevendo o que trata aquela imagem. Então, são tarefas aí também relacionadas à PLN. Bom, eu vou falar agora especificamente de algumas dessas tarefas de PLN que eu tenho trabalhado aqui em meus projetos de pesquisa. Então, uma linha de pesquisa que eu tenho aqui é a recuperação de informação, que é basicamente a ideia de recuperar informação a partir de documentos, imagens e tudo mais. Então, um exemplo típico é a máquina de busca. A máquina de busca tradicional, que a gente tem aí já há quase uns 30 anos aí, ela, dada uma busca, né, um conjunto de palavras-chave, ela ranqueia os documentos que seriam relevantes para responder aquela consulta. Então, é o caso aí típico do Google, né? Onde eu tenho esse ranqueamento dos documentos que respondem a uma consulta. Bom,
Mais recentemente, aí, com o surgimento dos grandes modelos de linguagem, né, os LLMs, várias outras aplicações têm surgido nessa linha de recuperação de informação. Então, uma ideia básica é você poder fazer uma pergunta e ter ali uma resposta sobre aquela consulta sua. Bom, aí surge um termo aí conhecido como RAG, que é a geração aumentada da recuperação, e que a ideia é usar os LLMs para gerar respostas a uma consulta a partir de uma base de dados na qual ele não foi treinado. Porque se você consulta, por exemplo, um chatbot igual o ChatGPT, por exemplo, faz uma pergunta, ele vai te dar uma resposta com base nos dados que ele foi treinado. Mas se eu quiser uma coisa sobre uma base de documentos específicos, por exemplo, da minha empresa, ou sobre algum assunto recente que não estava no treinamento dele, ele não vai saber me responder. Então, a ideia da geração aumentada, do RAG, é você poder responder consultas sobre uma nova fonte de dados específica. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho aqui uma base de conhecimento, uma fonte de conhecimento, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui documentos da UFLA, por exemplo, que tratam aí de todas as normas da UFLA, de como funciona a universidade e tudo mais. Isso provavelmente não vai estar, pelo menos totalmente, no treinamento de um LLM. Então, aqui eu tenho o Large Language Model. Se eu fizer uma consulta para ele sobre esses documentos da UFLA, provavelmente ele não vai conseguir me responder de uma forma bem específica. Então, a ideia é que eu use o LLM mais essa base de conhecimento e consiga fazer com que ele consiga usar essa base de conhecimento para responder perguntas. Então, o usuário aqui pode fazer uma pergunta para aqui um sistema de recuperação de informação. Aí, essa consulta do usuário, ela vai passar aqui por um sistema de recuperação que vai consultar essa base e recuperar os documentos mais relevantes, mais similares àquela consulta, usando o esquema tradicional aí de busca semântica. Aí esses documentos recuperados, mais similares, seriam então usados como contexto para essa consulta para ser fornecida para o LLM. Então, você fornece para o LLM a consulta mais esse contexto recuperado da fonte específica, passa para o LLM para ele usar isso e formular, então, a resposta que vai ser dada aqui para o usuário. Então, essa é a ideia básica de um sistema de RAG, de Retrieval Augmented Generation. Bom, outro assunto aqui, análise de sentimentos, que eu também tenho trabalhado aqui nas minhas pesquisas, tem aí alguns artigos publicados sobre isso, que eu vou falar rapidamente aqui sobre o que é. Então, basicamente, a ideia de análise de sentimentos é, dado um texto com alguma opinião aí, algum sentimento, eu poder classificar esses sentimentos aí. Aí tem desde, por exemplo, a mineração de opinião, que é muito usada, por exemplo, nessas revisões de produtos. Então, nesse exemplo aqui, tem as revisões de 2 usuários aqui sobre uma padaria. Então, cada um escreve aqui uma revisão, provavelmente aí no site, descrevendo o que ele achou dos produtos daquela padaria. Essa descrição geralmente é muito informal, cheia de gírias e é difícil de ser interpretada aí de forma automática. Então, a ideia da análise de sentimentos é pegar esse texto e classificar, por exemplo, como sendo uma opinião positiva ou negativa, ou dar uma classificação baseada em estrelas, de 1 a 5 estrelas. Então, essa é a ideia básica de minerar uma opinião. Eu poderia também ter a ideia da mineração de emoção, e poder classificar isso dentro de sentimentos como alegria, tristeza, raiva e etc. Dentro da análise de sentimentos, eu posso ter também uma coisa mais específica, que é a análise de sentimentos a nível de aspectos. Então, a ideia é fazer uma análise mais detalhada, identificar no texto, aí, por exemplo, de uma revisão, entidades e aspectos específicos, por exemplo, entender o que ele está falando. Aqui, por exemplo, fala de um iPhone, aí eu quero não só interpretar a opinião sobre o iPhone, eu quero interpretar a opinião sobre alguns componentes ou características do iPhone, como, por exemplo, a tela de toque, a qualidade de voz, o preço, e saber sobre cada um desses aspectos, se o sentimento é positivo ou negativo, por exemplo. Então, essa é a ideia de análise de sentimentos a nível de aspecto.
Nessa linha de análise de sentimentos, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos aí nos últimos anos. Tem aqui o exemplo que eu coloco aqui de um artigo, de um survey de análise de sentimentos na língua portuguesa, onde eu faço uma revisão geral aqui sobre os trabalhos e técnicas, datasets, recursos linguísticos de uma forma geral, para a língua portuguesa. Porque, geralmente, nessa área, né, a língua inglesa tem muito mais recursos, é muito mais desenvolvida aí. Quando a gente vem para o português, aí a gente tem mais dificuldades para fazer trabalhos assim, que a gente tem muito menos recursos. Então, nesse trabalho eu trato um pouco sobre isso. E nesse segundo trabalho aqui da direita, é um trabalho mais recente, que a gente desenvolveu aqui, avaliou alguns modelos de linguagem aí para extração de aspectos na língua portuguesa também. Então, a ideia é extrair aspectos envolvendo textos aí na língua portuguesa. Bom, outra aplicação é o reconhecimento de entidades nomeadas. Eu vou detalhar um pouquinho mais aqui agora. Então, a ideia da reconhecimento de entidades nomeadas é, dado um texto, eu reconhecer nesse texto palavras ou conjuntos de palavras que representam alguma das classes pré-definidas. Então, nesse exemplo aqui, as classes seriam organização, localização, data, nome de pessoa e armas. Então, nesse texto, o que está marcado aqui é o que foi reconhecido como entidades. Por exemplo, o ICE, isso aqui foi reconhecido como nome de uma organização, Tunísia, aqui o nome de um local, Early this week, né, é referência a uma data e assim por diante. Então, essa é a ideia de fazer o reconhecimento dos textos, das palavras aí no texto que se refere a alguma das entidades das classes pré-definidas. Então, nesse sentido, também tem trabalhos envolvendo entidades nomeadas. Então, aqui tem um exemplo de um artigo que a gente publicou recentemente, envolvendo um dataset para reconhecimento de entidades nomeadas sobre a bebida cachaça, chamada cachaça negra. Então, a gente coletou aí dados de cachaçarias e identificou nesses textos de cachaça um conjunto aí de classes importantes aí sobre classificação de cachaças. Isso envolve, por exemplo, desde o nome da bebida, o volume, tempo de armazenamento, recipiente de armazenamento, aroma, sabor, cor, textura, são 17 classes envolvendo a bebida cachaça. Então, a gente fez um trabalho de rotular um dataset sobre isso para treinar modelos de deep learning para poder fazer reconhecimento de entidades envolvendo textos sobre a bebida cachaça e também pode ser aplicado aí a bebidas semelhantes, como vinho, cerveja, café, que tem características bem similares aí a esses textos. Bom, aqui um exemplo de como está o nível, né, das cachaças aí. Você tem análise do tipo, análise do cachacier, similar aí à análise do sommelier de vinhos, né? Então, por exemplo, de cor amarela, possui uma mescla de aromas de frutas cítricas, mel e baunilha, no paladar, tal. Então, nesses textos aqui, a gente quer identificar, por exemplo, a cor da bebida, o aroma, o sabor, a textura. Então, é um assunto bastante interessante, esse reconhecimento de entidades nomeadas, que pode ser aplicado aí a qualquer tipo de dado, né? E depois de ter esse reconhecimento, de ter feito essa marcação das entidades, isso pode ser muito usado aí, por exemplo, na busca, em outras classificações aí envolvendo esses textos. Porque você tira toda essa ambiguidade aí do contexto dos textos. Bom, falando agora um pouco sobre chatbots. Então, o assunto que está na moda aí, né? Conversar aí com chatbots, que se tornou muito na moda agora por causa dos LLM, né? Dos grandes modelos de linguagem. Então, eu também tenho trabalhos nessa linha. Então, nós estamos trabalhando aqui em um projeto envolvendo chatbots para pessoas surdas. Qual que é a ideia? As pessoas que são alfabetizadas aí em Libras, elas têm o português como sua segunda língua. A Libras é a primeira língua, né, o primeiro idioma delas. A Libras tem toda uma gramática e a forma de formular os gestos ali, né, para ser interpretado pelas pessoas surdas.
mas ela também pode ser traduzida, digamos assim, para o português. Normalmente, os tradutores, os intérpretes, eles usam um termo chamado glosa, né? Uma forma de escrever esse texto em português, facilite essa tradução para a forma gestual ali. Então, se você fizer uma tradução em português, a forma que isso fica em glosa não é exatamente um português formal, a forma que as pessoas não surdas escrevem. Então, normalmente, assim, os verbos são no infinitivo, a ordem das sentenças muitas vezes é invertida. Então, aqui tem alguns exemplos de um dicionário do INES, que tem a frase em português e essa tradução para a glosa. Por exemplo, assim, hoje à tarde farei um saque no banco. Em glosa ficaria assim, hoje à tarde eu e banco, dinheiro, saque. Então, as pessoas que são educadas em Libras, elas tendem a escrever, quando elas vão escrever em português, um formato bem parecido com essa da glosa, porque é como se fosse quase uma tradução direta ali dos gestos. Bom, a questão é, se uma pessoa surda vai usar essa linguagem dessa forma para interagir com os chatbots que a gente tem aí, pois, né, será que esses chatbots vão conseguir interpretar essa consulta dessas pessoas escrevendo dessa forma? Então, esse é o trabalho que a resposta que a gente está procurando aqui e tratando nesse projeto. A gente fez uma avaliação inicial aí com alguns chatbots de bancos e o resultado não foi bom. Assim, a maioria deles não consegue interpretar muito bem esse idioma, essa escrita dessa forma que os surdos tendem a escrever. Então, o que a gente está fazendo é treinar e fazer um fine tuning em alguns modelos de linguagem, LLMs, para poder eles conseguirem conversar melhor nesse idioma. Então, esse trabalho já está aí quase na fase final aí, e a gente já tem uns resultados bastante interessantes. Então, é uma aplicação bastante útil e bastante interessante. Bom, outro exemplo, consulta a banco de dados usando a linguagem natural. Bom, esse tema não é novo, né? Há anos aí que as pesquisas tentam produzir resultados bons aí quando as pessoas fazem uma consulta em linguagem natural em um banco de dados. Mas isso só tem ganhado mais destaque agora, recentemente, com os LLMs também, né? Que isso está se tornando muito mais eficaz. Então, a ideia é que o usuário faça uma consulta em linguagem natural e essa consulta, então, ela vai ser traduzida aí com um LLM treinado aí em código em uma consulta em SQL. Então, essa consulta em SQL é submetida ao banco de dados, o resultado, então, é retornado aí para o usuário, sem ele precisar ter conhecimento aí sobre a linguagem SQL. Então, está tendo uma quantidade de pesquisa muito grande nessa linha recentemente, e eu tenho um trabalho nessa linha. A gente desenvolveu aqui, a gente está desenvolvendo, né, mas a gente já fez uma avaliação inicial do desempenho dos LLMs para essa tradução aí de texto para SQL na língua portuguesa. Então, como sempre aqui, eu estou voltando meus trabalhos para a língua portuguesa, porque quando a gente fala da língua inglesa, isso está muito mais evoluído, mas quando a gente vem resolver problemas na língua portuguesa, nem sempre o resultado é tão bom quanto na língua inglesa. Então, a gente fez a avaliação aí de alguns LLMs para ver quais que respondem melhor essa tradução de linguagem natural para SQL na língua portuguesa. E esse trabalho continua, né? A gente está aí trabalhando agora com a ideia mais geral de agentes. Então, agentes de inteligência artificial inclui, inclusive, aí, agentes para fazer consulta em banco de dados, mas eles podem fazer muito mais do que isso. Eles podem trabalhar com outras ferramentas e coordenados, aí, supervisionados, orquestrados, que é o termo, né? Por um LLM, eu posso detectar o que o usuário está querendo e acionar ferramentas diferentes para responder as consultas ali. Então, eu posso, por exemplo, uma consulta pode envolver consulta ao banco de dados, eu posso retornar o resultado dessa consulta, mas às vezes o resultado não tem a resposta que o usuário está querendo. Eu preciso, às vezes, fazer algum processamento adicional. Então, eu posso acionar uma outra ferramenta, por exemplo, chamando uma função em Python, que trata esses dados para gerar aí a resposta que o usuário precisa.
Então, essa é a ideia básica de um agente, e pode envolver aí vários tipos de ferramentas. Posso fazer consultas no web, posso gerar gráficos, posso fazer análise de dados. Então, no trabalho que a gente tem feito aqui, no projeto com o Instituto Mineiro de Agropecuária, a gente já está nesse nível de poder fazer consultas a um banco de dados próprio do banco de dados do IMA e poder gerar gráficos diversos, aí, em diversos formatos, a partir de textos escritos pelo usuário. E a gente está entrando agora na parte mais complexa aí de análise de dados de uma forma geral. Então, eu posso usar ferramentas para fazer análise de dados, análise estatística desses dados, posso usar, por exemplo, algoritmos de aprendizagem de máquina para predizir algumas informações e tudo mais, tudo usando a ideia de agentes. Então, tudo aí, a ideia é que o usuário chegue ali, descreva o que ele quer e o agente resolva e dê a resposta para ele ali, envolvendo todas essas tarefas de consultar um banco de dados, de gerar gráficos, de fazer análise de dados. Então, é um projeto bastante interessante que eu tenho trabalhado recentemente aqui nas minhas pesquisas. Bom, deixa eu falar agora um pouco sobre aplicações de imagens. Então, eu falei sobre, envolvendo principalmente textos, né, PLN. Agora vamos falar um pouquinho sobre imagens. Aplicações de processamento de imagens também são muito interessantes e muito úteis aí na prática, né? Então, eu tenho, por exemplo, classificação de imagens, detecção de objetos, reconhecimento facial, veículos autônomos. Então, numa imagem, por exemplo, dessa aqui, se eu quiser simplesmente fazer uma classificação, eu quero, por exemplo, saber se tem um cachorro ou não nessa imagem. Mas eu posso ir além, eu posso detectar objetos. Então, eu posso marcar aqui na imagem onde estão os objetos de interesse. Então, por exemplo, aqui, ó, eu marcaria que aqui tem um cachorro, aqui tem uma pessoa. Se eu quiser fazer o reconhecimento de face, eu pego aqui a face da pessoa, comparo aí com imagens que estão em um banco de dados e vou dizer quem é essa pessoa ou se eu não conheço ela. Então, de uma forma geral, essas aplicações são muito úteis aí para veículos autônomos que precisam, então, estar aí usando câmeras e outros sensores, né? E, com isso, detectar nessas imagens objetos, como, por exemplo, outros carros, pessoas, semáforos e tudo mais. Então, eu posso usar isso para fazer aplicações aí de veículos autônomos. Então, é uma área bastante interessante, que tem muita pesquisa e bastante interesse. Eu coloquei aqui um exemplo do reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial é aquele caso em que eu pego a imagem de uma câmera, aí, por exemplo, de um celular, ou da entrada de prédio, alguma coisa assim, eu quero saber se aquela pessoa tem permissão ou não para acessar. Então, normalmente, o que se é feito é comparar aos pares aí, a imagem da câmera com cada imagem que está cadastrada em um banco de dados e ver se ela é similar alguma dessas imagens. Então, tem as técnicas de Deep Learning para tratar isso, que basicamente trata da questão da similaridade entre os pixels dessa imagem, né? Assim, com algoritmos treinados em analisar reconhecimento facial, onde normalmente eu forneço imagens que são similares e imagens que não são similares para uma função aprender qual é o grau de similaridade que pode dizer que aquela pessoa é reconhecida. De uma forma geral, essa questão da detecção de objetos, né, eu tenho casos simples de simplesmente classificar se nessa imagem, por exemplo, tem um gato ou não. Eu posso ter a classificação com localização, onde eu marco aqui uma caixa dizendo onde que está esse gato. E eu posso ter a detecção de objetos de uma forma geral, onde eu marco aqui as caixas onde estão cada um dos objetos das classes que eu tenho interesse. Então, por exemplo, um cachorro, uma pessoa. Então, essa é a ideia geral de detecção de objetos. Então, essas aplicações são muito úteis. Aí tem alguns algoritmos já bastante desenvolvidos, como é o caso do YOLO, para aplicações em imagens. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre aplicações híbridas. Nas minhas pesquisas, eu tenho tratado de imagens, mas principalmente de imagens junto com textos aí. Então, um dos exemplos essa questão da extração de informação de formulários. Então, esse aqui a gente acabou de publicar um artigo também, bastante interessante, onde a gente criou um dataset rotulado aí com imagens de formulários também, de novo na língua portuguesa, que é o foco dos estudos aqui, para tentar desenvolver um pouco mais a nossa língua aqui, né?
Então, nesse caso, a gente rotulou dados de formulários aqui da UFLA, marcando. Então, a ideia básica de eu poder gerar, a ideia é gerar um dataset para poder treinar esses modelos de deep learning, modelos de aprendizagem geral, para poder, então, gerar respostas predizindo, por exemplo, classificar novos formulários, extrair dados de novos formulários. Então, a ideia básica é assim, ó, você tem algumas classes, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho cabeçalho, perguntas, respostas e outros aqui. Então, perguntas e respostas é quando eu tenho assim, um formulário do tipo que eu tenho que preencher alguma coisa. Então, nesse formulário aqui, ó, formulário para inscrição de candidatura à Comissão de Coordenação Geral de Cursos de Pós-Graduação. Então, está preenchido aqui o nome de quem vai ser do candidato aqui, que é o coordenador do curso, os dados dele aqui como telefone, lotação, CIAP, idade, etc. E dois membros aqui, membro 1, membro 2. Então, eu quero saber assim, ó, nessa figura, o que está marcado de amarelo aqui é o cabeçalho, o header. E esse header, tem toda uma estrutura hierárquica aqui, ó, essas setas mostram esses relacionamentos entre essas entidades. Então, eu tenho a entidade header e tem a entidade question e answer, pergunta e resposta, por exemplo. Telefone seria uma pergunta, o valor do telefone seria a resposta para essa pergunta, e assim por diante. Mas eu tenho um relacionamento hierárquico, por exemplo, quando eu falo aqui coordenador do curso, isso está respondendo a questão da inscrição do formulário. E o telefone, lotação, se refere a esse coordenador do curso. Do mesmo jeito, eu tenho um membro 1 e membro 2, que está falando aqui ainda da inscrição, mas ele não está ligado ao coordenador do curso, mas o seu telefone é de cada um deles aqui. Então, tem toda essa estrutura de relacionamentos aqui. Então, nesse tipo de problema, eu aplico basicamente, para resolver, né, algoritmos aí de reconhecimento de entidades nomeadas, que precisam entender nesses textos aqui quais são as entidades, e um problema chamado de extração de relacionamentos entre essas entidades, que classifica o relacionamento em cada uma dessas entidades. Então, isso aqui envolve imagem, porque eu tenho que tirar proveito dessa estrutura da imagem, a posição, a localização que está cada caixinha aqui dentro, e mais os textos. Então, é um problema que eu chamei de híbrido, né? Envolve imagens e textos. É um problema bastante interessante que eu tenho tratado aqui também nas minhas pesquisas. Bom, um problema semelhante é a de extração de informação de tabelas. As tabelas são bastante complexas. Para a gente, ser humano, se a gente olha para uma tabela igual essa aqui, ó, rapidamente a gente interpreta esses dados, mas para um algoritmo isso não é simples, porque eu tenho, por exemplo, aqui, ó, colunas, espalhamento aqui de colunas, né, um dado que se está se referindo a várias colunas aqui, já a instância se refere a várias linhas. Aí eu tenho que interpretar esse relacionamento aqui, ó, que esse S tem um relacionamento aqui com busca local e sem busca local. Cada uma dessas métricas se refere ou a busca, ou com busca local ou sem busca local. Então, eu preciso interpretar tudo isso. Então, também é um caso assim, ó, que eu tenho a imagem. Então, esse aqui eu posso dar a tabela escaneada, um arquivo PDF dessa imagem, e eu trato isso como uma imagem. Eu tenho que reconhecer aqui dentro, extrair esses textos, as posições onde eles estão, e depois encontrar esses relacionamentos que envolvem esse relacionamento espacial, né? A posição que ele está aqui dentro da imagem é importante. Então, por isso que eu quero tratar aqui com essa questão de imagem. Então, eu tenho que usar, eu posso aplicar alguns algoritmos de aprendizagem de máquina, tipo Deep Learning em geral, que está bem evoluído, identificar, por exemplo, todas as colunas que eu tenho aqui, todas as linhas, e depois ir fatiando isso aqui, identificando quais as linhas e colunas que se espalham aí por mais de uma coluna, mais de uma linha, né? Identificar quais são os cabeçalhos e como se relacionam esses dados aqui dentro. Então, é todo um trabalho aí de processar essa imagem aí. Bom, eu tenho um trabalho também nessa linha, a gente submeteu um artigo aí, que ainda está em avaliação, mas é um trabalho que propõe aí uma melhoria em um dos modelos de IA generativo aí, para poder processar melhor esses dados. Bom, e finalmente aqui, só falar rapidamente aqui sobre geração de imagem, que é um problema bastante interessante, né? Que é dado
texto, eu posso gerar uma imagem a partir daquele texto. Então, esse exemplo aqui vem do DALL-E, da OpenAI, e que eu usei aqui na minha apresentação, essa imagem desse chatbot aqui saindo, respondendo perguntas aqui do celular, né? Então, ele foi gerado assim, eu pedi para ele gerar. Gostaria de uma imagem colorida de um chatbot, coloque um oráculo na forma de um robozinho charmoso, saindo de um celular para responder perguntas de um ser humano. A partir dessa descrição, o DALL-E aqui gerou para mim essa imagem que eu usei aqui na minha apresentação. Bom, então é essa a ideia geral aí que eu queria mostrar, sobre algumas aplicações aí de inteligência artificial, de uma forma geral, e coisas que eu tenho feito aqui nos meus projetos de pesquisa. Esses slides vão estar disponíveis aqui, e o vídeo também, na minha página, nesse link. Então, eu espero que vocês tenham aí um bom proveito.